Fala galera da Budô TV, Arnold aqui, mais uma vez trazendo mais um convidado e hoje com vocês, professor José Oliose, da Vovinam Viet-Vodal. Tá? Você que não conhece a arte, hoje vai ficar conhecendo, né, essa arte marcial aí. Bah, mas antes de passar a palavra para o professor, aqueles recadinhos de sempre, né, que é de praxe, dá uma curtida aí no vídeo, tá, para ajudar a fortalecer o canal cada vez mais, né? E você que não é inscrito, se inscreva. Faltam pouquíssimas inscrições para a gente chegar a 1.000 inscritos. Isso é muito importante para o YouTube ver a relevância dessa comunidade que a gente está criando aqui, entendeu? E poder expandir cada vez mais esse projeto, poder chegar a cada vez mais pessoas, mais usuários do YouTube, tá? Então, não custa nada, então para você só clicar no likezinho, se inscrever no canal, para mim é muito, muito, muito importante. Primeiramente, professor José Oliose, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, participar dessa entrevista com você, para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho e dessa arte marcial que é pouco conhecida aqui no Brasil. Eu, na década de 90, iníciozinho dos anos 2000, eu comprava uma revista francesa chamada a Karatê Bushido, né? E ela sempre tinha algumas matérias referente ao Viet-Vodal, ao Vovinam Viet-Vodal, e eu achava interessante, mas eu nunca me aprofundei muito em pesquisa dessa arte, desse sistema. Mas, já para começar, eu vou fazer a pergunta de praxe aqui, que a gente faz. Como é que você começou nas artes marciais? Como é que você iniciou o teu caminho, né, até chegar onde você está hoje? Fala um pouquinho para a gente, só para iniciar com o nosso papo aqui. Vai lá. Então, professor Arnold, foi é um prazer estar aqui com você, um prazer estar com essa galera que curte arte marcial, né, que gosta desse tema, e é legal porque você acaba pegando o conhecimento de várias artes marciais diferentes, né, de várias vertentes de luta, de combate, e isso é muito importante para o esporte, é muito importante para as pessoas que praticam alguma arte marcial ter acesso assim, a conhecimento, né? Isso é muito legal e eu fico agradecido de ter sido procurado pela Budô TV para poder falar um pouco mais da minha história, da minha vida como atleta, como praticante de artes marciais. Isso é muito legal. Bom, eu iniciei a minha vida nas artes marciais com mais ou menos 10 anos de idade. Hoje eu estou com 51, então tem um tempinho já, assim. E eu acho que, como muitos garotos daquela faixa etária, eu iniciei numa academia porque eu sofria bullying na escola. Né? Naquele tempo não tinha esse nome, né? Não tinha nenhuma classificação e tal, mas eu sempre fui um garoto baixinho, gordinho, então assim, eu era o prato cheio para os garotos maiores e mais fortes e tal, a implicarem assim comigo. Então eu pensei assim, pô, eu preciso de alguma coisa que me ajude a me defender, a pelo menos apanhar menos um pouco na escola, né? Então, o que eu fiz? Eu tinha várias academias perto da minha casa e tudo mais, e eu fui vendo, assim, eu fui em academia de judô, eu fui em academia de jiu-jitsu, e fui vendo várias academias, e aonde eu meio que me encontrei naquele momento foi numa academia de Kung Fu. Então, eu iniciei a minha vida nas artes marciais através do Kung Fu. E entre indas e vindas, eu tive alguns mestres, alguns professores e tudo mais. No final da década de 80, acho que 87, 88 talvez, junto com o Kung Fu, eu comecei a treinar kickboxing. E naquele tempo, o kickboxing estava assim, recém-chegado no Brasil, a gente nem chamava de kickboxing, a gente chamava de full contact naquele tempo. E, e aí eu comecei a treinar as duas coisas. Eu comecei a treinar, eu continuava treinando Kung Fu, e junto com o Kung Fu eu treinava kickboxing. Em 1991, eu me graduei, eu me tornei faixa preta.
tanto de Kung Fu quanto de kickboxing, né? E continuei, né, seguindo o meu caminho, né, dando aula tanto de Kung Fu quanto dando aula de kickboxing, né, trabalhando com as duas coisas e tal. Em 2002 eu entrei para a faculdade, comecei minha faculdade de Educação Física, hoje sou formado, né, então dou aula também de outras coisas dentro do campo da Educação Física. E em 2005 foi quando eu queria, estava naquela sede de conhecimento e tudo mais, e fazendo pesquisa, estudando coisas da faculdade, etc. E comecei a pesquisar sobre as artes marciais de uma forma geral, e pesquisar sobre o Kung Fu que eu treinava, que era o pessoal chamava de Kung Fu Viet Vodal. E eu comecei a buscar a raiz disso, né? Comecei a me interessar mais e procurar a história do Viet Vodal, das artes marciais vietnamitas, que existem outras, né? Tem o Kwang Do também, e me deparei com o Vo Vietnam Viet Vodal, que é o Viet Vodal puro, da maneira como ele é ensinado lá no Vietnã, né? Porque o Kung Fu Viet Vodal que a gente tem hoje no Brasil, na verdade, ele é um híbrido, ele é uma mistura que foi feito entre imigrantes chineses e imigrantes vietnamitas, e foi criado na Europa. Então é uma mistura de Kung Fu, de vários estilos de Kung Fu, de várias famílias que migraram para a Europa, com imigrantes vietnamitas que lá viviam também e que trocaram figurinha lá em algum momento no início do século passado e criaram um híbrido que é o Kung Fu Viet Vodal, que algumas pessoas conhecem aqui no Brasil. Mas aí, eu nessa minha pesquisa, para conhecer um pouco dessa história e dessas raízes, eu me deparei com o Vo Vietnam, que é o Viet Vodal que é ensinado lá no Vietnã hoje. Tem a organização, a Federação Vietnamita de Vo Vietnam Viet Vodal, a Federação Mundial e tudo mais, e tem um programa de treinamento que é o mesmo programa que é ensinado nas escolas, que é o mesmo que é ensinado nos quartéis, né, no exército vietnamita e tudo mais. E eu falei assim, caramba, é isso que eu quero, eu quero, né, dar uma viradinha de chave, aprender uma coisa nova, ter uma experiência nova. E comecei, busquei informações e tudo mais, e parei no site da Federação Mundial, da Federação Internacional. E eles não tinham nenhum representante aqui no Brasil. Então eu falei, pô, como é que eu faço então para aprender? E aí eles têm um departamento de expansão forte, assim. Então eu comecei, como eu já era graduado em 2 outras artes marciais, eles disseram que eu poderia ser um representante aqui. Então eu comecei meu treinamento com o mestre Vittorio Cera, que é italiano, que é radicado, que mora em Milão, na Itália, que é um dos diretores da Federação Europeia de Viet Vodal, de Vo Vietnam, e eu comecei meu treinamento online com ele, né? E eu fui aprendendo as técnicas, aprendendo o nome das técnicas, né? Que eu acho que é o mais importante, as formas, né? Os catis, não chama cati, né? Tem em Viet Vodal, no nome vietnamita, tem outro nome, recebe o nome de Quyen, né? Então, o que é o kata no karatê, o que é o kati no kung fu, no Vo Vietnam chama Quyen. Então, fui aprendendo as formas. Em 2006, mais ou menos, eu me graduei, né, já como instrutor, e iniciei os meus treinos, as minhas aulas, no Vo Vietnam Viet Vodal. Junto com isso tudo, né, o Viet Vodal, a gente pode dizer que ele é uma arte marcial que ele está sedimentado, sobre 3 pilares, né, que é o treinamento esportivo, que é muito avançado na Europa e na Ásia, obviamente, o treinamento tradicional, que é onde entra a parte de formas e tudo mais, e o treinamento de defesa pessoal, que no Viet Vodal ele é bastante desenvolvido, afinal de contas, o Viet Vodal é uma arte marcial que faz parte da história do Vietnã, né? O Viet Vodal é uma arte marcial que representa aquela nação, né? Que representa aquele povo.
e passou por guerra, que é um país que passou por muitas guerras, né? Então, no início do século XX, foi usado para acabar com o colonialismo francês, né? E depois a gente conhece a história da Guerra do Vietnã, né? Uma guerra que durou 20 anos, 20 e poucos anos, e que também foi usado o Viet Vo Dao na hora do combate corpo a corpo, né? A gente sabe que o Vietnã é um país de matas de florestas muito fechadas e tudo mais, e no momento do combate corpo a corpo com os soldados americanos, era o Viet Vo Dao que era utilizado nesse momento, né? E isso é uma coisa que para mim é muito importante, porque assim, a arte marcial ela é fundamentalmente ela precisa ter essa parte de defesa pessoal bem desenvolvida. Afinal de contas, todas elas nasceram para isso, né? Para o mais fraco se proteger do mais forte, etc. Eu, quando tinha 10 anos que apanhava na escola, eu queria aprender uma luta para me defender dos garotos mais velhos, maiores e tudo mais. Ao longo de toda a minha vida, de toda a minha carreira, eu fui sempre aquela esponja, né? Sempre trocando informação e trocando figurinha com meus colegas. Eu com 11, 12, 13 anos, né, o jiu-jitsu estava começando a ficar bem em ascensão aqui, principalmente aqui no Rio e tal, e tinham vários colegas meus que estavam entrando para fazer jiu-jitsu e a gente sempre trocava, pô, o que o jiu-jitsu ensina nessa situação? E eu falava, pô, o que o Kung Fu ensina nessa situação? Né? Então a gente sempre trocando figurinha em relação à defesa pessoal e tudo mais, e isso veio permeando a minha vida até os dias de hoje, né? Então eu dou bastante enfoque nas minhas aulas para a defesa pessoal. Eu, inclusive, no Viet Vo Dao, existem algumas formas, alguns quiens, que são de fuzil com baioneta. Assim, eu não sei eu não sei se tem alguma outra arte marcial que tenha esse tipo de forma, né, de kati, eu não sei. Se tiver, até eu também quero saber, quero conhecer e tudo mais. Mas é uma arte que ela veio evoluindo. A parte dela de luta, de defesa corpo a corpo, de guerra, ela é importante nesse sentido, assim, né? E o Viet Vo Dao é bem desenvolvido nessa parte, assim, essa é a minha história. E hoje eu tô aí, dou aula tanto de Viet Vo Dao quanto de defesa pessoal, né? Antes da pandemia, eu fazia um workshop de defesa pessoal específico para mulheres, que foi desenvolvido junto com a minha esposa, que é estudiosa na área de empoderamento feminino, na área de direitos humanos e tudo mais, e era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, só que a maioria dos cursos, das aulas de defesa pessoal para a mulher que a gente vê por aí, são homens que aprenderam com homens e estão ensinando para mulheres situações com uma visão estritamente masculina, assim, né? E isso, quando eu falei para minha esposa que eu queria fazer isso, ela falou, não, mas peraí, essa situação que você está colocando não é uma situação que a mulher vivencia normalmente, né? Então a gente foi adaptando, ela foi me mostrando algumas situações que eram mais realistas para a situação de agressividade contra as mulheres, e a gente foi adaptando. E aí, até antes da pandemia, a gente fazia uma média de uns 2 workshops de defesa pessoal para mulheres, a gente fazia uma média de 2 por ano. A pandemia veio, a gente teve que parar com tudo, mas eu sempre senti essa necessidade de dar continuidade nesse trabalho. E recentemente eu abri um horário, abri uma turma no estúdio onde eu dou aula, com aulas especificamente de defesa pessoal, especificamente para mulheres. Onde nessa aula, óbvio, 90% das técnicas são oriundas do Viet Vo Dao. Mas eu treinei outras artes marciais, não me graduei, mas treinei por pouco tempo, e quando a gente se torna professor, quando a gente se torna faixa preta, a gente tem sempre os nossos colegas faixas pretas de outras artes marciais, onde a gente junta para treinar e acaba aprendendo e conhecendo um pouco
de outras lutas, de outras artes marciais, aonde também eu pego aqui, pô, isso aqui é bom, isso aqui funciona, isso aqui serve para mim, não sei o que, eu vou pegando um pouco de cada coisa e eu incluo nessas aulas de defesa pessoal também. Ah, bacana, bacana. Legal conhecer a sua história e é interessante você falar. Na verdade, você já deu algum spoiler do que eu vou perguntar agora. Ah, O que legal. você acredita que a prática da arte marcial pode trazer de benefício, né, para a vida do praticante, né? Você já falou aí que tem, por exemplo, você dá um workshop para defesa pessoal para mulheres, né? Mas de modo geral, né? O que você acredita que essa prática pode trazer de benefício? E você é educador físico também, né? Professor de educação física. Então, acho que tem tudo a ver, né? Mas fala você sobre isso. Então, é legal você juntar a educação física com a prática de artes marciais, porque, primeiro, um professor de arte marcial, ele lida com o corpo do aluno. Então, ele tem que entender aquele corpo. Ele tem que entender como que aquele corpo funciona e ele tem que entender o que é o melhor para cada indivíduo. Né? Então, é importante, conhecimento nunca é demais. Né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, é melhor para o nosso crescimento profissional, pessoal, tudo. Né? E a Faculdade de Educação Física, ela abre o horizonte, ela abre a mente. Né? Então, você aprende coisas onde um professor leigo, muitas vezes, não vai ter aquele conhecimento. Então, assim, um conselho que eu dou para qualquer professor, qualquer faixa preta, é, se tiver oportunidade, faça a faculdade, faça a faculdade de educação física, para ampliar os seus horizontes, né? Para você ter mais conhecimento sobre o corpo humano, isso é muito legal. E, junto a isso, quer dizer, as artes marciais, de uma forma geral, elas já trazem benefícios que vão além do benefício físico, né? Ou seja, além de, sei lá, de um corpo mais forte, de mais agilidade ou de mais condicionamento cardiopulmonar, você tem outros benefícios, né? Você anda mais alerta, você anda mais atento na rua, você ganha autoconfiança. Então, aquele garoto baixinho e gordinho da escola, ele ganha autoconfiança, ele ganha autonomia, ele anda na escola onde ele apanhava, ele anda de cabeça erguida, né? Ele ganha, ele se dá, ele ganha respeito, né? Digamos assim, né? Então, os benefícios sociais e psicológicos de um praticante de arte marcial, eles são muito grandes, assim, né? E isso, cada professor, cada instrutor, ele tem que ter consciência disso, porque ele tem que saber o que ele está ensinando para o aluno dele, né? Para não ensinar um negócio torto, para que o aluno dele não se torne o garoto que vai agredir o outro garoto na escola à toa, só porque sabe uma luta, uma arte marcial. Então ele tem que ter o caminho da humildade, né? Ter o caminho da disciplina. Então são coisas que o professor ele tem que ter consciência e passar isso para o aluno, para que o aluno dele não saia de um garoto que sofria bullying para um garoto que pratique o bullying. Né? Então, quer dizer, a responsabilidade de um professor de arte marcial ela é muito grande, né? Nesse sentido, assim. Ah, legal, bacana. E é interessante você falar nisso porque realmente o professor tem essa responsabilidade, né, do que ensinar, quando ensinar, para quem ensinar, e saber guiar aquele aluno dele, né, para poder ele não se tornar aquilo que ele combate, né, propriamente dito, né? Mas Exatamente. interessante se falar isso, mas agora fala para como é que as pessoas te encontram, professor, caso queiram entrar em contato com você para praticar, né, para conhecer um pouco mais sobre a modalidade que você ensina, no caso do Viet-Vodal, e até mesmo, de repente, para participar desses workshops aí de defesa pessoal feminina. Ó, o caminho mais fácil para me encontrar, onde eu
posto bastante coisa sobre o Viet Vodal é no Instagram. Então, a minha arroba no Instagram é joliose, tudo junto, Joliose. Joliose. Me acha lá no Instagram. Quem quiser me treinar comigo pode me mandar uma mensagem pelo Instagram mesmo. Eu tenho o meu Twitter, que arroba é a mesma, Joliose, tudo junto. E eu tenho uma página no Facebook que é Prof. José Oliose Personal. Né? Então, lá também eu coloco bastante coisa do Viet Vodal, coloco bastante coisa de treinamento. Né? Atualmente eu dou aula em Botafogo. Então, assim, dou aula de personal também, tanto na área de educação física, como na área de luta. A pessoa pode me contratar para, eu quero ter aula de kickboxing para, sei lá, fitbox, né? Então eu dou aula de fitbox ou de fit kickboxing para a pessoa treinar, ter um condicionamento do corpo melhor através dos movimentos de luta. Posso dar aula personal também de Viet Vodal, já fiz isso com alguns alunos, e tem essa minha turma coletiva em Botafogo, na praia de Botafogo 324, loja 18, que é o Estúdio Health. Né? É um lugar fácil de me achar. Beleza, professor. Muito obrigado pela tua participação, tá? Por ter aberto a oportunidade de a gente poder conversar e conhecer um pouco mais dessa arte, que espero Obrigado. que seja mais divulgada aqui, que se amplique cada vez mais no Brasil, que todos possam conhecer, né? E aguardamos aí contatos que o senhor tiver de algum evento ou algum workshop para a gente poder divulgar. O canal está aberto para divulgar o seu trabalho a qualquer momento, tá? Valeu, obrigado, Arno. Gente, esse foi o professor José Oliose, da Vovinam Viet Vodal. Quem quiser entrar em contato, a gente vai estar botando na descrição os contatos e até aqui na tela passando a qualquer momento, tá? É só entrar em contato com ele e mandar ver no treinamento. Professor, isso aí. Novamente, obrigado. Gente, até a próxima. Um abraço. Valeu, um abraço, obrigado.